Olá amigos do Clube Técnico Reparador. Esse vídeo ele não é uma videoaula, e sim um vídeo para esclarecer algumas dúvidas de aluno, inclusive já foram esclarecidas no fórum, mas eu achei melhor fazer esse vídeo, porque dessa forma a maioria de vocês pode ser a dúvida de alguns, eu achei interessante, então resolvi explicar elas aqui em forma de vídeo. Vamos lá? Bem, uma coisa que eu tenho visto de dificuldade que vocês encontram, por exemplo, no micro-ondas, é medir aquela chave micro switch, né, que fica naquela régua quando a porta fecha, ela aciona aquelas 3 chaves. E muitos têm dificuldade em fazer a medição ali, porque parece que alguns vão puxar aquele conector, sabe? Tem aqui a chave micro switch. Essa aqui tem 2, mas tem chave de micro-ondas. Eu vou contar com uma terceira aqui. Aí tá lá o plugzinho. Então na hora que você vai pegar com alicate ou meter uma chave de fenda aqui para tentar puxar isso aqui, você às vezes acaba quebrando a chave. Por quê? Aqui nesse plástico aqui do conector tem uma presilha que prende nessa hastes aqui de metal da chave. É um ganchinho que prende. Então se você for tentar puxar esse conector aqui, você pode até quebrar a chave, pode ser com muita dificuldade e no caso até quebrar. A orientação que eu dou para vocês, inclusive que eu faço, não precisa tirar esses conectores para poder medir a chave. Vou explicar o porquê. Essa chave, normalmente o defeito que ela dá é não fechar o contato internamente. Se ela não fecha o contato, ou fecha, mas o contato não é bem realizado devido à oxidação, se você botar no instrumento analógico na escala de X1, você pega o instrumento analógico, bota na escala de X1, junta as pontas de prova e tem um botãozinho que você ajusta para aquela agulhazinha bater no zero certinho. Você está calibrando o instrumento. Então o que acontece? Se você chegar aí com o instrumento digital, você põe na escala de BIP ou na escala de menor, escala de resistência tem que estar marcando a resistência muito baixa. Então se você simplesmente só afastar aqui os conectores, afastar um pouquinho só, o suficiente para a ponta de prova encostar aqui, você vai medir com a porta aberta e com a porta fechada. No instrumento analógico, se for uma chave que ela tem que dar o contato fechado, a agulha do instrumento tem que ir até o zero, marcando como se fosse curto mesmo. Porque se esse contato estiver oxidado, a agulha não vai até o zero, a agulha vai ficar marcando uma resistência. E não pode marcar resistência. Então se a agulha não marcar nada ou marcar alguma resistência, então essa chave está ruim, não precisa nem tirar aquele conector. Ok? Então, para fazer esse teste se essa chave, uma hora ela tem que estar aberta ou fechada, são os 2 estágios que ela vai estar. Então na posição fechada, você vai colocar o instrumento aqui, não precisa tirar o conector. E se for uma chave que você aciona ela para ficar, por exemplo, tem uma chave chamada NC, Normally Closed, ou seja, normalmente fechada. Então, se eu não acionar nada, ela está fechada o contato. Então eu venho aqui e coloco, o instrumento tem que ir por zero. Não pode dar resistência. Se não der nada ou estiver dando resistência, a chave está ruim. Se for no multímetro digital, você pode botar na menor escala de resistência, normalmente costuma ser 200, e você vai medir lá. Não pode dar 20 ohms, 30 ohms, não pode, está dando resistência, então a chave está com defeito. Então você pode fazer isso sem precisar ter que tirar os conectores. Ok? Então, isso aqui é uma dúvida na realidade isso aqui não foi uma dúvida perguntada por alguém, isso aqui é que eu vi que algumas pessoas estavam tendo essa dificuldade em tirar aquele conector ali. Ele é muito chatinho mesmo, mas você só afastando ele, você pode medir que não vai ter problema. Bem, outra coisa de forno de micro-ondas também é o circuito de alta tensão. Às vezes você pega um micro-ondas que está queimando fusível, ou então ele está fazendo um barulho muito doido. Normalmente, uma coisa que eu quero deixar claro é o seguinte: o micro-ondas faz 2 tipos de barulho. Um barulho que quando você fecha ele, vai acionar a etapa de potência, liga o ventilador e o motor do prato, então você já faz um barulho. Só que quando
a magnetron vai entrar em funcionamento, o barulho aumenta. E tem alunos que estão pensando que às vezes isso é defeito. Não é, isso é normal, é a etapa de potência que está armando e o consumo vai ser maior e o barulho vai aumentar. Então isso não é defeito. Ok? Segundo, se o micro-ondas está queimando fusível ou ele está fazendo um barulho estranho, você precisa saber, será que esse defeito de queimar fusível fazer algum barulho é na etapa de alta tensão ou na etapa de baixa tensão? É simples. Como vocês podem ver na aula, basta desconectar a entrada do primário do transformador de alta. Gente, a entrada do primário é o lado onde fica a placa eletrônica. Eu quero deixar uma ressalva aqui. Não mexa na etapa de alta tensão com micro-ondas ligado. Já falei isso em aula, estou reforçando aqui. São 4.000 volts. E a corrente é um pouco alta ali. Então não mexa. Não faça medições no circuito de alta tensão com o micro-ondas ligado, tá? Então vamos lá, você desconecta, normalmente o primário vem em dois conectorzinhos, que é ou 127 volts ou 220, dependendo da região onde você está. Você desconecta um conector daquele, toma cuidado para ele não encostar em nada, para não fechar um curto, e você bota o micro-ondas para funcionar. Se o você queimou o fusível, você bota o fusível novo. Se o fusível não queimar e ele acender e aparecer tudo direitinho, você sabe que o curto está no circuito de alta tensão. Se você botar o fusível e ele queimar de novo, então não vai ficar perdendo tempo no circuito de alta tensão, medindo de outro, capacitor, aquele negócio todo, porque o problema está na placa eletrônica. Né? Alguma ligação errada nas chaves, ou sei lá, alguém fez um gatilho ali, ou o defeito é na placa eletrônica, que está em curto. Então, barulho também. Ah, mas está um barulho esquisito nesse micro-ondas. Será que no circuito de alta tensão? Simples, você desconecta um conectorzinho que leva alimentação para o primário do transformador de alta e liga o micro-ondas e testa ele. Ele vai funcionar, só não vai armar alta tensão, óbvio, né? Mas se ele fizer, se o barulho sumir, você sabe que é no circuito de alta. Se o barulho permanecer, então, será que esse transformadorzinho da placa eletrônica está fazendo um barulho? Será que é o ventilador? Será que é o motor do prato? Mas você separa um circuito do outro, que fica mais fácil você trabalhar identificando qual é a região do que você ficar mexendo na alta, será que não é, será que é. Então faça isso. Queimando fusível, barulho estranho e qualquer outro problema que você suspeite. Pô, se você pensa, será que é na alta? Sempre desconecta o fio da entrada de alimentação do transformador de alta. Se o problema sumir, então o problema é na alta. Se o problema permanecer, então o problema é no circuito de baixa tensão, é na placa, microchaves e por aí vai, ok? Então, mais um esclarecimento aí para vocês. Uma outra dúvida também é de um aluno que perguntou, ele pegou um compressor de uma geladeira antiga e ele viu ali 5 tubos. Opa, peraí, 5? É o tubo de serviço, né? Que é aquele pedacinho de topo de tubo que fica ali. É o tubo de sucção e o tubo de descarga, onde vai sair o gás. Só que ele viu mais dois tubos entrando na parte de baixo. O que acontece é o seguinte, nas geladeiras antigamente, ela tinha realmente um tubo chamado... Esse tubo o pessoal chama de resfriador de óleo. Ele serve para resfriar o óleo, mas também serve para esquentar o óleo. Como é que é isso? O que acontece é o seguinte, eu fiz um desenho aqui. Aqui, normalmente é o seguinte, ó, serviço, sucção, onde vem o gás entra, né? Onde o gás entra aqui no compressor, descarga onde o gás vai sair. Ok? Só que embaixo tem mais um tubo entrando e outro tubo entrando aqui também. Que diacho de tubo é esse? Na realidade, gente, esse tubo, quando ele entra, ele vai aqui, faz uma volta, ele vem, ele só faz isso, ó, ele faz uma volta. Ele entra, faz uma volta, o tubo não é aberto, ele é fechado aqui e retorna. Então ele só está fazendo esse U aqui voltando. Por que isso? Aqui dentro tem óleo. Então antigamente se fazia isso por quê? No tubo de descarga, quando o fluido refrigerante sai aqui em alta pressão e temperatura, ele vai para o condensador. Geladeira que tem esse tubo embaixo tem o chamado de pré-condensador e condensador. Por quê? Ele sai da descarga,
vai para aquela condensadora lá atrás que você já conhece. Na metade do caminho ele retorna, entra aqui, faz a curva, volta e vai para a parte da metade para cima do condensador. E segue seu caminho. Por que isso? Quando sai do pré-condensador, ele sai aqui, vai para metade do condensador, volta para cá, ele está quente aqui, não é? Ele está quente. Só que acontece o seguinte, em lugares muito frios, que a temperatura é muito baixa, esse óleo aqui fica com uma temperatura muito baixa e isso não é bom para o funcionamento do compressor. Então o que acontece? O gás vai passar quente aqui e vai esquentar esse gás, que a maioria chama de resfriador de óleo. Ele tem essa função, mas nesse caso aqui ele está servindo como esquentador de óleo. Em regiões muito frias o gás vai esquentar esse óleo aqui, né? E vocês sabem que motor de carro, o óleo tem muito a ver também com a temperatura do motor, né? A sua viscosidade, assim vai. Então o gás, nesse caso, em lugares frios, ele vai esquentar esse óleo que tem aqui para facilitar o funcionamento desse motor, né? Agora, quando o compressor está funcionando, você sabe que a temperatura chega a 60 graus, até mais, dependendo do compressor, né? Até muito mais. Isso aqui fica pelando toda a vida. Esse óleo está quente para danar. Então o que acontece? Só que o fluido refrigerante que entra aqui está com uma temperatura muito menor do que a temperatura do óleo. Então ele vai roubar um pouco do calor desse óleo, certo? Vai sair daqui e vai perder calor naquela parte da condensadora que está do lado de fora. Aí sim, ele está funcionando aqui como resfriador de óleo. Então ele tem essas duas funções, tanto esquentar, se for um lugar muito frio, quanto esfriar quando o compressor está funcionando a todo vapor, está bem quente. O fluido refrigerante vai estar com uma temperatura menor e ele vai realmente estar esfriando o óleo. Bem, mas aí você vai comprar um compressor novo, 4K. Os compressores novos não tem mais, só tem esses 3 tubos aqui. E você vai fazer o que com esse tubo aqui? Simples, você vai pegar ele aqui. O tubo vai estar vindo aqui assim, né? Você cortou aqui e o outro, a parte do tubo que está aqui, que você cortou aqui, né? Você vai fazer isso, ó. Isso, do lado de fora. Você pega um pedaço de tubo, enverga ele, corta e solda, né? Essa parte aqui tem que ser soldada. Porque o que vai acontecer? Quando o fluido refrigerante vir por aqui, vai voltar. Não há necessidade, porque ele não precisa. Esses compressores não têm essa necessidade de esfriar o óleo, né? Então basta só você fazer isso. Um U em geladeira muito antiga e pronto, põe um compressor novo e faz isso aqui. Ok, pessoal? Vamos lá. Uma outra dúvida também. Vocês têm aluno que está pegando geladeira? Eu já expliquei isso por fora, já falei algumas vezes. Mas pode, como estou falando, ser dúvida talvez de outros alunos. Aqui também é reforço, né? Você vai na casa do cliente e vê que a geladeira da parte de baixo não está esfriando. Só gela a parte de cima. Ou não gela a parte de cima. De preferência não gela, né? Nada. Aí você, caramba, será que isso é gás? Ou será que isso é um defeito? Né? Poxa, vamos supor que você chegou na casa do cliente realmente, ó, minha geladeira não está esfriando nada. Você abriu lá dentro quente, lá em cima meia boca, e você, caramba, mas será que é um defeito do módulo, ou algum sensor desse aqui, ou um problema de fluido refrigerante, de gás, se a geladeira está com falta de gás? Pessoal, é muito simples, isso aqui é bizu. Eu não posso falar que é o segredo dos refrigeradores, porque já tem patenteado isso. Mas vamos lá, gente, não é nenhum segredo não, é só uma questão técnica. O que você vai fazer? Você vai pegar um cabo de força, de preferência com um disjuntor. Bota um disjuntor ali de... uma geladeira comum que vocês vão costumar trabalhar aí fora, doméstica, 16 amperes, está ótimo. Só para questão de segurança. Põe um disjuntor em série, né? Eu digo fazer isso aqui, ó. Você tem aqui um cabo de força. Aí você vem aqui, põe um disjuntor aqui, ó. Pode ser um disjuntor 16 amperes. E vem aqui, põe um conectorzinho aqui. Outro conectorzinho aqui. E aqui o que você vai fazer?
Aqui você liga no protetor térmico. E aqui você vai ligar onde? No relé ou no PTC. O que você vai fazer? Você vai estar armando o compressor, você desconecta lá o fio que vai entrar. Se tiver 3 fios, normalmente um fio é verde, o fio terra, não tem importância, não vai influenciar em nada. E você vai ligar aquilo dali lá no compressor, no protetor térmico e no relé ou no PTC. Você vai deixar 1 hora esse motor funcionando. Depois você vai lá e vê no evaporador. Tá gelando legal? Poxa, legal, tá gelando. Vai na condensadora, tá esquentando, se a geladeira tiver condensadora, né? Lá de fora, às vezes tem geladeira com condensadora lá dentro. Mas se tiver condensadora, pô, irmão, cara, não tá esquentando aqui a condensadora, tá gelando o evaporador. Tranquilo. Então você sabe que não é problema de gás, não é fluido refrigerante. Porque você está forçando o funcionamento. Você tirou módulo, você não está precisando de módulo, não está precisando de sensor, não está precisando de ventilador, não está precisando de nada frost free. Tu eliminou aquilo tudo, você botou o compressor funcionando direto. E se ela gelar, o evaporador ficar gelando, então você descarta qualquer problema, né? Você descarta, não é problema de gás. Ok? Agora, você botou o compressor, está lá funcionando 1 hora. O evaporador não está gelando um pouquinho. A condensadora lá atrás não está quente, está bem morninha, fraquinha, né? Então, gente, é problema de fluido refrigerante. Ou filtro entupido, ou falta de fluido. Normalmente falta de fluido, tá? É raríssimo problema de filtro entupido. Só dá problema de filtro entupido quando um camarada vai lá, mexe na geladeira, troca às vezes um compressor de um cliente que queimou, o cara foi lá, não trocou o filtro, ou fez o serviço, não fez uma lambança lá, aí sim pode entupir o filtro. Quando você pegar esse serviço, você já vai pegar na bagaça. Aí pode ser filtro entupido. Mas se ela não tiver histórico de conserto anterior, dificilmente seria filtro entupido, mais falta de gás mesmo. E em raríssimas vezes, se a geladeira for muito antiga, o compressor com falta de compressão. Então não vai conseguir empurrar o fluido refrigerante. Entenderam, pessoal? Simples assim. Energize o compressor por fora. Deixe por 1 hora. Verifique se está gelando o evaporador. Está gelando. Beleza. Então eu sei que não é nenhum problema de sensor, de ventilador, de protetor térmico, de resistência, de módulo. Pum, foi. Matei a charada. Não vou me preocupar com o problema de gás. O que às vezes acontece com o frost free? Tem geladeiras que ela funciona, o motor liga, fica às vezes, depende muito, né? Já vi geladeira que com 3 minutos ela desliga, depois liga de novo, fica 3 minutos, fica assim. Tem geladeira que fica funcionando 5 minutos, outras 8 minutos, outras 10 minutos desliga, e você, caramba, que defeito é esse? É módulo? É falta de gás? É não sei o que. Parou. Vai lá e liga. Se você ligar por fora, passou 5 minutos, o compressor desarmou pelo protetor térmico, então algum problema lá no compressor, né? Algum problema. Mas se ele ficar 1 hora sem funcionando direto e gelando, beleza, o compressor tá bom, tem gás, aí é um problema da geladeira, aí vou investigar. Tem que tomar cuidado que algumas Consus que usam aqueles 2 sensores de temperatura, ela costuma dar um defeito de funcionar às vezes por... Vai variar muito, tá? De 5 a 10 minutos, pode ser 6, 8, 7, 9, 10 minutos. Ela desliga, não chega a gelar nada, porque o compressor funciona pouco, desliga, funciona pouco, desliga. E você vê que o evaporador não está gelando. Claro, você vai fazer esse teste que eu falei para vocês. Mas esse costuma ser um defeito dos sensores de temperatura. A minha recomendação: troque os 2 sensores. Normalmente é 2,7 para Consul, tá? 2,7. Troque os 2 sensores de temperatura. Se não resolver, troca a plaquinha eletrônica. Tem gente que já troca os 2, dá orçamento com troca do sensor e placa eletrônica, para não ter dor de cabeça, né? Então você não vai medir resistência, você não vai medir nada disso, porque a geladeira não está esquentando, ela não esquenta nada, esquenta, ou então esfria muito pouco. Desculpa, gente, esquenta. Eu digo, ela não esfria nada, né? Ou então esfria muito pouco. Você não vai ver resistência, não é problema de resistência, problema de resistência, problema de bimetal, fusível térmico. Se criar bloco de gelo, ou seja, a resistência não funcionar, vai criar aquela camada de gelo grossa. Então você não vai querer ficar perdendo tempo medindo resistência, bimetal, fusível térmico, nada disso. Porque a geladeira, o problema não é bloqueio por gelo, ela não está gelando. Então, beleza? Vou ficar no pé de vocês aí, hein? Tranquilo. Essa morreu.
Tensão em capacitor eletrolítico, pessoal. Vai um bizu aí. Isso aí é eletrônica. O que acontece é o seguinte, vocês sabem que módulo de geladeira, placa eletrônica de máquina de lavar, e por sinal, gente, estou fazendo esse vídeo aqui, o próximo aula que eu vou agora é sobre isso, tá? Placa e módulo, como eu falei aí, com o pessoal lá do grupo do WhatsApp. Ok? Se você não faz parte do grupo, manda a sua mensagem para mim que eu adiciono vocês lá no grupo do WhatsApp, tá, pessoal? Então vamos lá. Então vocês sabem que esquema, não tem esquema para módulo, é raríssimo, não tem esquema para placa eletrônica, se tiver é raro. Então você quer medir às vezes uma tensão na placa e você não sabe o valor da tensão. Normalmente medir tensão a gente pode medir em cima de capacitores eletrolíticos. Mas qual é a tensão? Uma vez me ligou um rapaz de Goiás, pessoal, vocês sabem, eu estou aqui no Paraná. Eu sou um carioca morando no Paraná. Me ligou um rapaz de Goiás, não é aluno, ele pegou meu número na internet e ele faz manutenção de placa e ele viu o coisa do meu curso, me ligou e queria saber, poxa, eu estou com uma tensão em cima de um capacitor aqui, mas eu estou achando que, eu não sei se essa tensão é normal ou não, porque o valor está muito baixo. O que eu vou falar para ele, eu estou falando para vocês. Eu podia ter pedido ele para fazer o curso para falar para ele, né, pessoal? Deixa para lá. Então é o seguinte, para vocês saberem qual é normalmente tensão em circuito eletrônico costuma ser valores padrões, tipo 3,3 volts, 5 volts, 9 volts, 12 volts, 18 volts, às vezes até 15 volts, né? Mas é mais raro. Então é 12, 18, 24 volts, né? Por aí. São esses valores padrões normalmente que você encontra por aí. Então você foi lá, tem um capacitor, eu vou dizer como exemplo, tem um capacitor eletrolítico, e você sabe que o capacitor eletrolítico marca no corpo dele a sua capacitância em microfarads ou nanopicofarads e marca a tensão em cima dele. Tensão de 10 volts, tem 6 volts, 10, tensão de 16, tensão de 25 volts, tensão de 35, tensão de 60, de 50 e por aí vai. Então essa tensão vem marcada no corpo do capacitor. Então o que você vai fazer? Por exemplo, vamos supor que você pegou um capacitor que está lá 470 microfarads por 25 volts. Ele está lá soldado na placa. Para você ter uma ideia de qual é a tensão que vai ter aqui, é simples, muito simples, pessoal. Batata isso. Essa aí está marcando que é 25 volts. Normalmente esses capacitores de 25 volts, eles costumam ter o valor do capacitor costuma ser mais ou menos de 30 a 40% do valor da tensão do circuito. Pegou a dica? Se o capacitor é de 25, então eu não posso ter 25 volts aqui. Senão esse capacitor aqui ia trabalhar no seu limite e ia acabar estourando. Muito menos eu ter 30 volts, ou 22 volts, ou 20 volts. Não, eu vou ter de 30 a 40% dessa tensão que vai ter aqui do valor do capacitor. Ok? Então fica fácil. Se for 30%, dá o quê? Dá menos uns 7 volts e meio. Então vamos fazer o cálculo aqui sem calculadora, tá difícil, mas vamos lá, tô brincando, pessoal. Então 25 menos 7 volts e meio dá 5, dá 20, 18, 17,5. É isso, pessoal. 17,5 com mais 7,5, isso mesmo. Aí, 25 volts. Então, a tensão que vai ter aqui vai ser de 17 volts e meio? Não, porque isso aqui não é uma tensão comercial. Qual é normalmente a tensão próximo disso aqui que seja comercial? Se eu colocar de 18 volts, que é uma tensão às vezes que tem por aí, mas ela está muito próximo, está abaixo dos 30. Aqui normalmente costuma seria 12 volts. Ok? Está bem abaixo, mas é o valor comercial que eles encontraram, porque não tem um capacitor eletrolítico de 470 por 20 que pudesse colocar. Eles viram que o mais próximo seria o 25. Então eu sei que a tensão que vai ter aqui é de mais 12 volts. Ok? Não posso encontrar uma tensão de 6 volts aqui, senão eles colocariam um capacitor menor, eles colocariam um capacitor talvez de 16. Então tá aí a dica. Esse rapaz que me ligou, ele falou que a tensão que estava aqui
era 5 volts. Totalmente errada, não tem essa tensão de 5 volts ali, que está muito abaixo. Ok, pessoal? Então aí vai uma dica para vocês. A tensão que vai ter em cima desse circuito aqui, normalmente paralelo ao capacitor, costuma ser de 30% a 40%. Pode variar um pouquinho para mais, um pouco para menos, tá? Mas, como por exemplo, se fosse 30%, daria 17 volts. Claro, se fosse 40 seria bem menos. Então, mais aproximado é 12 volts. Então é certo que a possibilidade de ter 12 volts aqui é muito grande, é provável. Agora, se eu tenho 5 volts, 6 volts, não está muito baixo. Ok? Então, dica para vocês, hein? Para anotar no caderninho preto aí. Vamos lá. Ó, agitador da GE. Só uma dúvida do aluno. Mas olha, gente, eu falei isso na aula, vocês não prestaram atenção. Será que eu falei? Esse aqui é o saca agitador. Saca agitador. Na aula eu ensinei vocês a fazer a mecânica da GE. Então você sabe que você vai colocar o aqui por baixo do agitador de um lado e o outro saca por... Conforme você vai apertando aqui, ele vai abrindo isso aqui e empurrando o agitador para cima. A dúvida do aluno é... Ele queria saber se serve para outras máquinas. Sim, esse saca agitador ele serve para GE, ele serve para MAB, Color Mac, Continental. É tudo do mesmo grupo da família. Ok? Então é bom ter esse saca agitador aí, tá? Para não ficar botando cinto, fazer aquela... Bem, bomba de vácuo. Um aluno perguntou se valeria comprar uma bomba de vácuo simples ou duplo estágio. Boa pergunta. É bom comprar a de duplo estágio. Por quê? A de duplo estágio tem... A bomba simples tem uma câmara para fazer o vácuo, né? Uma câmara de alto vácuo. E a bomba de duplo estágio, ela tem duas câmaras, uma para vácuo profundo e uma para vácuo moderado. A diferença é pouca de preço de uma para outra. Realmente eu acho pouco. Sei lá, acho que a de uma bomba de 6 CFM de simples para uma duplo estágio não dá nem 100 reais, 90 e poucos reais, bem, por aí, tá? Então o que acontece? O que eu ganho comprando uma bomba de duplo estágio? Cara, você ganha muito tempo. Você ganha 30... Ó, isso é uma média, tá, gente? Por favor, não vai botar na calculadora, fazer assinar um contrato dizendo agora eu falei que falou que era 30, falou que era 30. É mais ou menos uma média de 30% de tempo que você ganha. Perceberam? Você ganha um bom tempo, né? Fazendo ali o vácuo. Vamos supor, se você tem um vacuômetro, você vai ver que se usando uma bomba de estágio simples levou 20 minutos, uma bomba de duplo estágio levou 20 minutos para chegar a menos de 500 micros, né? Uma bomba de duplo estágio você vai levar 30% a menos de tempo. Ok? Então, tá aí. O meu conselho para tirar essa dúvida do aluno é: compre uma bomba de duplo estágio. A diferença de preço é pouca. Bem, essa aqui não foi pergunta de ninguém, eu que estou falando agora. Para trabalhar com geladeira frost free, ar-condicionado, split, até 12.000 BTU, 18.000 BTU, né? Mas principalmente nesse nosso curso que você vai estar lidando com geladeira, frost free, freezer, né, e pequenas instalações de split, uma bomba de 6 CFM tá muito bom. Geladeira, então, rapidinho você chega a fazer o vácuo dela, ok? Se você quiser comprar uma de 12 CFM, o preço é bem mais caro. É bom? Maravilhoso, cara. É muito bom. Você vai fazer o vácuo muito mais rápido ainda, mas muito mais rápido. Porém, a de 6 você vai fazer muito rápido também. Não é que a de 6 você vai ficar lento, não. Você vai trabalhar bem para geladeira, né?
Antigamente a gente trabalhava com 1,5 CFM, uma bomba meio fraquinha, mas fazia o serviço 6 CFM, então, nossa, era muito bom, maravilhoso. Normalmente 12 CFM quando você vai trabalhar com sistema comercial, às vezes a evaporadora está longe pra caramba da unidade condensadora, ou vai fazer instalação de cassete, né, piso-teto, e a tubulação é muito grande, esse negócio todo, aí você pode usar uma de 12, ok? Então, não é que você não possa usar de 6, você pode, só que vai demorar um pouco mais, mas pode usar. Pessoal, esse vídeo é um vídeo de tirar dúvidas, espero que possa ter esclarecido a dúvida de algum dos alunos aí do Clube Técnico Reparador. Ok, eu vou fazer outros vídeos também de tirar dúvida, porque achei isso aqui interessante, mas eu vou fazer mais vídeos ainda. E vocês fiquem atentos para a próxima aula aí do curso, que eu vou estar falando sobre... Eu já tinha falado sobre o módulo, a placa eletrônica, lembra? Aquele circuito de entrada da tensão? Varistor, PTC, capacitor, né? Eu vou seguir eu vou pegar uma placa, e vou pegar um módulo e vou explicar para vocês os problemas que mais aquilo ali pode dar, como é que vocês vão fazer a medida. Então, pessoal, muito obrigado, ok? Um grande abraço, até a próxima aula.